A Associação de Empresas Emitentes divulgou há dias um estudo sobre a evolução das cotadas portuguesas em termos de corporate governance. Este estudo identifica o nível de adoção das normas de governo societário. Há 16 cotadas portuguesas que recebem nota máxima. Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da Associação de Emitentes de Valores Cotados em Mercado, e perdoe-me se não está correto o título, é nosso convidado. Obrigado por estar aqui. E há um ano, sensivelmente, estávamos também aqui a falar precisamente deste tema. Pergunto-lhe o que é que mudou no último ano em termos de corporate governance nas empresas portuguesas? Houve algumas mudanças e, felizmente, para melhor. Ou seja, este estudo realizado pela católica Lisbon School of Economics, que é uma das faculdades de Economia e de Gestão mais prestigiadas internacionalmente, veio não só confirmar e, portanto, de uma forma robusta, aquilo que eram os resultados já muito positivos alcançados pelas empresas cotadas portuguesas o ano passado, mas veio mostrar uma realidade nova, que é, esses resultados melhoraram significativamente. Eles já eram muito bons, mas melhoraram ainda significativamente em 2011. Há duas ou três notas sobre este estudo que convém referir. Nós pensamos que este relatório da Universidade Católica consegue alcançar a monitorização do grau de acolhimento das recomendações de uma forma mais eficiente, mais independente e mais objetiva do que relatórios similares. Ele é mais eficiente porque conseguimos, em 2012, apresentar os resultados da monitorização relativamente aos dados do ano anterior, o que significa que existe um instrumento útil disponível, quer para as empresas poderem melhorar ainda mais as suas práticas, quer para os investidores poderem, de uma forma bastante mais acessível, perceber aquilo que é o comportamento das empresas nesta matéria. E temos uma fotografia mais próxima da realidade. E temos uma fotografia mais próxima da realidade e atual, e, portanto, apresentada com atualidade. É um estudo que consegue um efeito de independência maior na medida em que a Universidade Católica não está, de alguma forma, comprometida com aquilo que é a redação e a elaboração das recomendações e, portanto, o seu olhar é um olhar externo, o que, aliás, permite fazer também um juízo crítico sobre as próprias recomendações. E uma das conclusões importantes deste relatório, que analisa as nossas recomendações em comparação com 3 benchmarks internacionais, é a de que metade das recomendações que estão em vigor em Portugal se mostram de relevo mínimo ou nulo quando em comparação com essas melhores práticas internacionais, o que significa que as empresas portuguesas estão a ser levadas ao cumprimento de recomendações que são de importância mínima ou nula para os investidores, designadamente institucionais internacionais. E, além de mais eficiente e mais independente, parece-nos também que é um estudo mais objetivo. A Universidade Católica, sem qualquer contacto com as empresas, sem qualquer interferência das empresas ou da associação, aquilo que faz é analisar os relatórios. E, portanto, a informação que é analisada é exatamente a mesma informação que está disponível para qualquer investidor que procure informação sobre a empresa, no sentido de perceber quais são as suas melhores práticas de governo das sociedades. E o que é que podemos retirar em termos daquilo que está a ser pedido também às cotadas portuguesas? E pegava precisamente nesse ponto que estava a referir, de serem alguns pontos de interesse mínimo ou nulo para os investidores institucionais. Isto pode levar também a uma revisão daquilo que devem ser, de facto, as práticas. Há aqui duas dimensões. Por um lado, percebe-se que, de facto, há aquilo que em inglês se chama um fenómeno de gold plating, ou seja, há um excesso na exigência que é realizada relativamente ao cumprimento de recomendações, o que significa que as empresas, na prática, estão a cumprir recomendações não para irem ao encontro dos investidores, mas, grosso modo, para satisfazer aquilo que são exigências burocráticas do próprio regulador. Mas a outra dimensão é que, apesar disso, e apesar de se considerar que essa situação é injusta e que cria até problemas de competitividade às empresas portuguesas, a verdade é que as empresas portuguesas fazem um esforço enorme para cumprir as recomendações. Porquê? Porque percebem que, em termos de reputação, de imagem e de credibilidade do próprio mercado de capitais, esse cumprimento é importante. E, portanto, nós temos um conjunto vasto de recomendações que são cumpridas por 100% das empresas analisadas, e foram analisadas 44 empresas, não apenas as nossas associadas,
um acolhimento de 100% em recomendações que, de facto, não merecem a concordância das empresas, mas merecem o esforço das empresas no sentido do seu acolhimento. Alguns dos aspectos que resultam deste relatório devem, de facto, levar a uma reponderação, a uma reflexão em termos de política a desenvolver nesta matéria e, parece-nos a nós, a uma revisão daquilo que é o edifício regulatório em matéria de governo das sociedades em Portugal, e isso mesmo temos tido a oportunidade de dizer, designadamente ao regulador, que esteve presente também na nossa apresentação e com quem temos conversado frequentemente sobre este tema. E o que está por cumprir, ou aquilo em que se nota que as empresas menos estão a adotar as normas, são em aspectos de menor relevância para os investidores, ou há aqui pontos em que as empresas têm, de facto, de melhorar? Há espaço para melhorar, apesar dos resultados serem já muito bons. Deixe-me dar-lhe nota que nós temos um índice, e esse é um dos aspectos inovadores deste estudo, deste relatório, é que houve a criação, para além da monitorização, houve a criação de um índice e de um rating de governo societário, o que permite que todos os anos seja feito um acompanhamento relativamente à evolução do próprio índice e do próprio rating. O índice é um índice construído entre 5.000 e 10.000 pontos e nós temos acima de 8.650 pontos e, portanto, em classes de rating de Single A, Double A e Triple A, mais de 75% das empresas que foram analisadas e, como referi aí bem, 16 dessas empresas estão na classe AAA, ou seja, acima de 9.550 pontos, o que é um resultado extraordinário, designadamente em termos de comparação com aquilo que se passa noutros países da Europa. Obviamente há sempre espaço para melhorar. As empresas entendem melhor do que ninguém que a transparência é um requisito fundamental no seu relacionamento com os investidores e com os seus acionistas, mas a transparência tem que ser dirigida àquilo que de facto é informação útil para os investidores. Se nós olharmos, por exemplo, para um dos pontos de maior divergência que existe nesta altura entre as empresas e o regulador relativamente ao que deve ser o governo das sociedades em Portugal, posso-lhe dar o exemplo da questão da independência dos administradores. Nós temos em Portugal um regime jurídico que aponta que a independência dos administradores é avaliada de acordo com critérios formais, que aliás a Universidade Católica seguiu, não os alterou, não cabia a este estudo fazer a correção dos critérios que estão previstos no código da CMVM, mas esses critérios formais que só são conhecidos dos portugueses tornam extremamente difícil explicar a um investidor estrangeiro o que é que significa ser administrador independente em Portugal. E, portanto, nós acabamos por ter uma regra, uma recomendação, que, por um lado, não permite aos investidores perceberem bem e de forma transparente o que é que significa independência em Portugal, e, por outro lado, se afasta daquilo que seria uma regra muito mais simples, que decorreria da aplicação das próprias diretivas comunitárias e que indicaria que a independência não deve ser avaliada de um modo formal, deve ser avaliada tendo em conta a personalidade, os conhecimentos, a experiência, o caráter, a atuação dos administradores em concreto, e é que esse juízo deve ser, em última análise, um juízo realizado pelo Conselho de Administração da própria empresa e pela sua Assembleia Geral, e não um juízo externo baseado em critérios meramente formais, que às vezes nos podem até mostrar que formalmente está tudo bem, quando depois na prática a pessoa acaba por não ter a independência de espírito ou de atuação necessária e, portanto, estamos perante uma falácia formal. Seria muito melhor, neste caso concreto, que tivéssemos um critério material que permitisse, de facto, conseguir explicar melhor o que é um administrador independente. Mas diga-me uma coisa, os resultados deste estudo e análises como essa que acabou de fazer têm impacto junto do regulador? O regulador é sensível a estes, ou tem-se mostrado sensível a estes Nós temos tido um diálogo com a CMVM que eu considero positivo. A CMVM está agora, como acontece bianualmente, no processo de reflexão relativamente à revisão do seu próprio código. Nós tivemos a oportunidade de apresentar um conjunto de sugestões relativamente a essa matéria, temos tido a oportunidade de discutir com o regulador e, portanto, eu considero que o diálogo que temos mantido com a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários é um diálogo positivo, o que nos deixa algum otimismo, ainda que reservado, relativamente ao que possa ser a evolução nesta matéria. Evolução que já agora não está também apenas dependente da CMVM, nós existimos num contexto que é o contexto europeu. É provável que dentro em breve tenhamos também um action plan da Comissão Europeia relativamente a esta matéria
e daí também haverá um conjunto de iniciativas que vão influenciar o modo como a Corporate Governance vai evoluir em Portugal, sendo certo que, e essa é a mensagem importante que de facto resulta deste trabalho independente da Universidade Católica, o grau de acolhimento das recomendações pelas empresas portuguesas, e em especial pelas empresas do PSI 20 e em particular pelas empresas associadas da AM, é extremamente alto. E porque de facto esse é um ponto que é abordado nas conclusões do estudo, há aqui uma diferença no grau de adoção entre empresas do PSI 20 e empresas que estão fora do PSI 20. A que é que se deve esta divergência? O relatório não conclui pela existência de uma relação de causalidade necessária e, portanto, essa correlação é feita. Poderão existir aqui efeitos de endogeneidade em termos estatísticos que depois contribuam para que ela seja mais ou menos robusta. Parece-nos natural, de algum modo, que as empresas do PSI 20, porque têm uma maior visibilidade, porque estão sujeitas a um crivo diário mais profundo, possam também ser levadas por essa razão a procurar melhorar e aperfeiçoar os seus comportamentos em termos de boas práticas e depois isso refletir-se no acolhimento das recomendações de corporate governance, mas não existe de facto um nexo de causalidade suficientemente robusto que permita fazer essa demonstração, por um lado, e por outro lado, do número elevado de empresas que nós temos cumpridoras, temos de facto várias empresas que não pertencem ao PSI 20 e que se encontram também nestas classes de Single A, AA e AAA. E podemos estabelecer uma relação entre esta adoção de medidas e a atual conjuntura económica? É uma conjuntura que pode levar as empresas a procurarem ter melhores práticas ou que pode atrasar a adoção de algumas normas? Aquilo que nós temos assistido é que, claramente, para além de todo o esforço que as empresas têm feito no sentido de contribuir e ajudar o país nesta situação extremamente difícil e, portanto, criarem mais riqueza, mais valor e mais emprego, há também uma preocupação muitíssimo grande relativamente às boas práticas. E porquê? Porque, de facto, a imagem do país, nesta altura, no exterior, não é a mais favorável e é particularmente importante que as empresas consigam, elas próprias e por si próprias, demonstrar que essa imagem, que justa ou injustamente hoje existe colada a Portugal, é uma imagem que não deve estar colada às empresas portuguesas, que, de facto, têm comportamentos, práticas, estratégias, eficiências que estão ao nível, ou que são em muitos casos superiores, àquilo que se passa com as suas congêneres europeias e, designadamente, as suas concorrentes. E, portanto, se há aqui um efeito da crise, o efeito é de levar ainda a um esforço e a uma preocupação maior no sentido de fazer essa demonstração que um país, ainda que numa situação difícil, não deixa de ter empresas boas, competitivas, transparentes e que são, de facto, bons investimentos. Como, aliás, temos visto em notícias recentes, com muitas empresas cotadas portuguesas, de facto, a mostrarem-se muito rentáveis na carteira de investimentos de quem nelas tem acreditado e a causar até algum vestígio de prejuízo noutros que não tiveram essa mesma crença e convicção na altura certa. E vamos certamente continuar a acompanhar também a evolução das empresas portuguesas nas boas práticas. Abel Sequeira Ferreira, muito obrigado por ter vindo aqui, por nos trazer as conclusões deste estudo. Obrigado, boa tarde.